Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo que foi gravado para um grupo específico de pessoas. E por assim o ser, nada mais importante do que você saber se faz parte, se está incluído nesse grupo ou não, não é mesmo? Esse grupo é formado por pessoas que, quando chega o final do mês, concluem que não sobrou nada do seu salário. Ou ainda aquelas pessoas que vai chegando dia 15, dia 20 ali do mês e elas começam a ter um aumento em relação às preocupações, porque sabem que ainda está para chegar contas e elas não sabem de onde que vão tirar o dinheiro para pagar essas contas, sabem que ainda terão que ir ao mercado, a um posto de combustível para abastecer os seus veículos e não sabem de onde vão tirar esses valores. Então, se você se identificou, se você faz parte desse grupo, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou passar dicas valiosas que vão te ajudar muito na sua performance financeira e com certeza vão reduzir significativamente suas preocupações, vão fazer com que você aumente o controle e a gestão das suas finanças pessoais. Mas para você saber que não está sozinho, antes de iniciar essas dicas, eu queria te falar um pouquinho como foi a minha trajetória. E para isso eu queria compartilhar minha história. Meu primeiro emprego, eu lembro muito bem como foi, eu fiquei muito feliz quando fui contratado. Tinha acabado de me formar num curso técnico. Para quem não é da área, não sabe, os cursos técnicos antigamente eles tinham uma duração, um período de 4 anos, era praticamente uma faculdade. Agora eu acredito que são somente aí os cursos pós-médio, que são assim denominados, que você se forma no ensino médio ou ali no ano da conclusão você já pode iniciar. E aí vai ter uma duração de 1 ano e meio, 2 anos, então é bem mais rápido. No tempo em que eu me formei ainda eram 4 anos, era junto o ensino na época segundo grau conhecido, mais o ensino técnico, então fazia praticamente um período integral, era parte da manhã ensino médio e a parte da tarde ali as especificidades do curso técnico que você estava aprendendo. E me formando, me concluindo ali então, concluindo o meu curso, já em sequência consegui um emprego, fiquei muito feliz, eu lembro na ocasião, para ganhar, acreditem, um salário mínimo, formado técnico, consegui então ganhar um salário mínimo. E eu me lembro que na época, já comentei, fiquei muito feliz, mas era exatamente isso que acontecia. O que eu ganhava, chegava ao final do mês não sobrava nada. Porque sabemos, o salário mínimo geralmente você gasta com aquilo, as coisas básicas já acabam fazendo com que a soma chegue ali num saldo de 0 a 0 no final do mês, não é mesmo? Hoje não é diferente, acredito que está um pouco pior ainda com a inflação que estamos aí na casa dos 2 dígitos. Então, isso já aconteceu e ao longo do tempo eu fui me adequando. Lembro que na ocasião, passado um tempo, pasmem vocês ou não, eu fiz um financiamento de um carro, era o sonho de todo moleque, né? Tinha 18 para 19 anos. No Brasil nós temos infelizmente esse sonho, que é muito diferente do sonho de um americano, por exemplo, de juntar o seu primeiro milhão. Aqui no Brasil, nosso sonho é quando se inicia um novo emprego, comprar um carro. E essa é uma péssima decisão, para mim não foi diferente. Comecei a ter problema de manutenção, o carro que eu conseguia comprar na época não era um carro tão bom assim, tive problemas com financiamento, acabei entrando em dívidas e mais tarde só fui conseguir sair daquela bola de neve. Mas então é importante você saber que você não está sozinho nessa situação de dívidas. Fora eu, a minha história, nós temos ainda muitos brasileiros. Uma pesquisa recente da CNC chegou à conclusão que um percentual das famílias brasileiras que estão com dívidas está chegando a 72,9%. Isso é uma porcentagem bem elevada. Isso é um dado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Tá? Para quem não sabe, a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Isso foi divulgado no mês passado, uma pesquisa bem recente, na verdade em agosto de 2021. Ainda um outro dado cita que essa já é uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e ela mostra uma perspectiva em relação ao que os brasileiros acham das suas dívidas. Tá? Então foi chegado para as pessoas e perguntado: você acha que vai conseguir pagar suas dívidas ou não? E 39% dos endividados citaram que conseguiriam pagar as suas dívidas. Ou seja, os outros
61% acreditam que não conseguiriam pagar as suas dívidas. Indo um pouquinho para a diferenciação salarial, né, que é um dos fatores chaves, aí, como eu falei, da questão quando ganhava um salário mínimo era bem mais difícil de administrar. Entre aqueles que possuem uma renda mensal acima de 5 salários, 69% acreditam que conseguiriam pagar as suas dívidas nos próximos 30 dias. Já no grupo familiar de até um salário mínimo, somente 34% tiveram endividamento nos últimos 12 meses. Então esses dados são um pouco mais baseados em relação ao ganho dessas famílias. Então esses são alguns dados somente para nós fazermos uma reflexão e vermos como é que está esse grupo hoje, que está crescendo cada vez mais em função também da crise econômica que passamos no nosso país, em função da pandemia, do Covid-19 e vários outros problemas que temos enfrentado aí. Mas a questão é, nós não podemos simplesmente largar os bets, não podemos dizer não vou pagar ou simplesmente não dá mais, não, você tem que correr atrás. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, é por isso que eu vou te passar essas dicas para que você consiga melhorar um pouquinho aí a sua gestão, o seu controle financeiro e no final das contas venhamos conseguir quitar essas dívidas aí e tá vivendo um pouco mais tranquilo, né? Esse vídeo ele não trata aqui de renda extra, tá? Eu não vou falar de como você conquistar uma nova fonte de renda, não. Aqui nós vamos tratar já da renda que você tem no seu salário atual e como você vai fazer, como você pode fazer para melhorar a gestão do seu dia a dia no seu controle financeiro, tá? Antes de iniciar, eu queria fazer um acordo contigo. Eu preciso que para que essas dicas que eu venha te dar hoje aqui sejam seguidas fielmente. Queria pedir para que você anotasse isso. Pegue agora o seu caderninho aí e vamos anotar. Anote essas dicas e siga elas fielmente. Você seguindo todas as que eu vou passar aqui hoje, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua gestão financeira e com certeza vai conseguir quitar pelo menos a maioria das suas dívidas e ter uma noite de sono mais tranquila, não se preocupando, não se estressando muito no dia seguinte, com o dia seguinte, não sonhando em passar correndo na vendinha da esquina ali, porque você sabe que se o cara lá de dentro te ver, vai te cobrar aquela dívida que já está indo para um mês, talvez 2 ou até mais, e você está se tornando, quem sabe, um inadimplente. Faço uma pergunta, todo o seu salário está sendo utilizado para pagar as contas do mês? Já sabemos que sim, se você está aqui até agora é porque você viu a pergunta que eu fiz no início desse vídeo e permanece, não é mesmo? Mas mesmo que você esteja conseguindo pagar os boletos e o destino da sua receita é o pagamento de dívidas, isso não é um bom sinal. Tá? Você não pode ter a sua renda destinada totalmente para pagamento de dívidas. Você tem que ter uma sobra deste valor, que é para quê? Para uma criação de uma reserva financeira, se você ainda não tem, que é para os seus investimentos, que é tema de outros vídeos que nós vamos estar vendo aí mais para frente, tá bom? Então fica a dica, se você hoje tem todo o seu valor do seu salário colocado em dívidas, toda a sua fonte de renda está indo para quitar dívidas, isso é um péssimo sinal e você tenha certeza que está fazendo alguma coisa errada e precisa mudar a sua forma de agir. Pensa que você precisa também se divertir, você precisa também dar um presente de aniversário para algum amigo, para algum parente, fazer um agrado para o seu filho, para o seu pai, sua mãe. Então isso tem que sair da sua renda e você tem que ter uma sobra para que isso possa acontecer ou não vai simplesmente acontecer e com certeza você vai estar tendo uma frustração grande aí num médio e longo prazo, tá? Então, outro caso ainda, e se acontecer uma emergência? Nós nunca esperamos, nunca trabalhamos com essa questão de emergências, né? Eu sei que é chato às vezes imaginar, mas e se tem uma morte de um ente próximo? Se você tem um acidente, bate o carro, como é que você vai fazer? Você precisa se preocupar com isso também, é exatamente para isso que serve uma reserva de emergência, por exemplo, tema também de outros vídeos que você deve estar assistindo e vendo como é que faz, quanto que você deve ter para essa reserva de emergência. O que você vai fazer então se não sobra nada do seu salário? É certo que você vai estar se frustrando. Então chegamos à conclusão aqui que você não pode ter o direcionamento de 100% do seu salário para quitar dívidas e pagar as contas. É importante que você tenha sobra de valores em relação ao salário, em relação à sua fonte de renda. Isso está claro, você já aprendeu uma grande coisa hoje, não é mesmo? Agora vamos então às dicas para economia e desfrute melhor, para que você esteja desfrutando aí melhor do seu salário para o lazer. Uma dica básica, mas bastante importante
tá na hora de você aceitar que você tem um problema, né? Nós já chegamos à conclusão de que se você está gastando toda a sua fonte de renda com pagamento de contas, isso é um grande problema. Então você tem que aceitar que você tem um problema e um problema sério. Sábios aí já falam há muito tempo que a pior mentira é aquela que você conta para si mesmo. E se você não está aceitando esse problema, você está dizendo, não, tá tudo tranquilo, você está contando uma mentira para si mesmo. Então pare de fazer isso e assuma que você tem esse problema. Isso já é um grande passo que você vai estar dando. Outra dica com relação a decisões dos gastos, você precisa parar de tomar essas decisões com base nas necessidades do cotidiano, tá? Essa é uma dica que vai te auxiliar na sua economia. Você não pode simplesmente estar tomando as decisões em relação a hoje, em relação a amanhã, não. Você tem que ter muito bem planilhado quais são as suas metas para gastos. Então, crie uma planilha lá em relação aos seus gastos. Quanto que você tem como meta gastar com transporte, por exemplo, durante aquele mês? Qual que é a sua meta em relação aos gastos de alimentação? Qual é a sua meta em relação aos gastos com lazer? Qual é a sua meta com relação aos gastos com moradia, habitação? Então crie metas e tente-as cumpri-las. Uma vez que você não esteja cumprindo essas metas, provavelmente elas foram mal elaboradas e você deve estar revendo-as. Revise essas metas com frequência e tente mantê-las ali atingíveis mês a mês. Uma outra dica é a questão da definição sobre as prioridades. Nós damos pouca importância sobre a questão da priorização. Você deve priorizar o que é mais importante para você no seu dia a dia, o que é mais importante para você no mês. É um lazer, uma viagem que você quer fazer, ou é a questão de você pagar a luz, por exemplo, a água? Com certeza as questões da habitação vão ser mais importantes. Então você tem que ter isso como prioridade em relação aos pagamentos. Jamais deixe de pagar a luz, a internet, que hoje é bastante utilizada, por exemplo, para um home office, por exemplo, para trabalhos. Então, jamais deixe de pagar esse tipo de conta para pagar parque que você tem, um clube que você tem em uma sociedade, para pagar Netflix que você vê suas séries. Então, priorize sempre as suas contas e esteja trabalhando com essa questão de priorização. Isso é muito importante. A questão do cartão de crédito é uma coisa que poucas pessoas têm o controle e no final do mês acabam se frustrando grandemente por não controlar isso. Principalmente compras parceladas acabam gerando frustrações. Você acaba não tendo um bom controle. Então prefira pagar sempre à vista. Se não for possível, se você não conseguir nenhuma negociação, o que é muito difícil, geralmente compras à vista você consegue negociações consideráveis e pagar bem menos do que comprando no crédito. Mas hoje eu sei que tem muitas lojas, muitas ofertas que você acaba ficando ali no mesmo valor num pagamento à vista ou num pagamento a crédito. Então, se for o caso, faça esse crédito, né? Faça esse parcelamento ali, mas tenha um controle muito rígido disso. Esteja acompanhando mensalmente quanto que você tem que pagar naquele mês e qual parcela você está pagando e ainda quantas faltas, para que isso possa ser muito gerido e você não venha se frustrar, tá? Então, quem não faz esse controle sempre acaba tendo uma boa parte do seu salário indo para o ralo e nem percebe muitas vezes, tá? Então, por isso essa dica é bem importante e vai te trazer bastante benefícios aí, uma vez você seguindo ela. A questão do problema financeiro também ser um problema financeiro para a família, isso é fundamental. Poucas pessoas conversam no seu lar, na sua casa ali, sobre a questão, a situação financeira. Preferem guardar para si, preferem manter aquele problema individualizado e isso causa transtornos grandiosos na família. Por quê? Porque um filho ele não sabe que ele tem que economizar. Quando ele vai no mercado, ele quer simplesmente pegar tudo. Quando ele chega numa loja, vai no shopping contigo, ele começa a escolher a primeira coisa que ele vê na frente, uma coisa que ele já estava em mente e não sabe qual é a situação atual financeira. Então é muito importante que você comente, que você esteja tratando periodicamente com a sua família toda, sua esposa, marido, seus filhos ou quem quer que seja que more contigo, qual é o status atual em relação à situação financeira, para que todos estejam envolvidos e possam trabalhar em harmonia, estejam trabalhando juntos para um melhor desenvolvimento financeiro ali. Tá? Então essa dica é muito valiosa. Converse, exponha a situação e todos aí começam a trabalhar na mesma sincronia e isso vai fazer uma diferença grandiosa em relação
a questão financeira aí na sua família, no seu dia a dia, tá bom? Uma forma inteligente de você ter mais cuidado com o seu próprio dinheiro, qual seria? Você pensar no seu futuro. Essa é uma dica bem legal também de se fazer. Então não pense somente, como já falamos, não esteja tomando suas decisões baseadas no hoje, no amanhã. Comece a vislumbrar um pouquinho mais, esteja olhando um pouco mais na frente e tomando suas decisões baseadas lá na frente. Comece a economizar pensando no futuro. Comece a planejar melhor as suas viagens, por exemplo, seu lazer. Comece a planejar melhor seus sonhos. Coloque seus sonhos no papel e esteja planejando isso a mais médio e longo prazo. A gente tem uma playlist de vídeos aqui, como realizar os seus sonhos. Eu indico que você esteja vendo essa playlist, ela é bem interessante, está no canal. Assim que você tiver um tempo, procure ver essa playlist. Ela trata exatamente de quais são as etapas que você deve seguir para a realização dos seus sonhos. Ela é bem legal. Então, esse pensamento baseado lá na frente, esse pensamento olhando para o futuro é imprescindível para que você tenha uma melhor gestão nas suas finanças também. Você deve garantir condições de curtir um pouco mais com a sua família, garantir que você vai ter melhores dias lá na frente, né? Pensar aí na sua independência financeira, pensar em como você vai estar mais tranquilo lá na frente. E para isso é necessário poupar um pouquinho mais agora, iniciar um investimento para que lá na frente você tenha melhores resultados. Então, pessoal, as dicas de hoje eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Lembro de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e estar acompanhando os nossos vídeos futuros aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais.